Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando neste período de quarentena. Bom, eu sou o professor Vitor Marcelo Vieira, estou trabalhando com vocês Sociologia nas turmas do ensino médio na Escola de Educação Básica Lourdes Lago. É um prazer estar com vocês neste nosso primeiro contato por vídeo, né? Dos muitos que provavelmente nós estaremos aí com vocês, certo? Bom, então, como vocês já tiveram, provavelmente, nas aulas anteriores, contato com o tema dos clássicos da sociologia, que são Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, eu vou começar a retomar algumas questões sobre esses clássicos, né? Sobre os fundamentos da sociologia, digamos assim, os pais da sociologia, né? Quando a gente fala em fundamento, a gente fala das bases, né, do início de tudo praticamente. Então eu vou começar a falar hoje sobre o Karl Marx, tá? Então o primeiro que nasceu desses três grandes cientistas da sociologia foi o Marx, depois tivemos o Émile Durkheim e por último, o mais recente que viveu foi o Max Weber. Vocês sabem que nós tivemos na história muitos cientistas das mais diversas áreas, né? Assim como nós temos cientistas na área da física, como, por exemplo, Albert Einstein, assim como nós temos na área da biologia, das ciências da natureza, o grande cientista, né, que é o autor do livro A Evolução das Espécies, Charles Darwin, nós temos também os cientistas da sociedade, que não deixam de ser cientistas também. Então, inclusive, nomes como Marx, Freud, e são grandes nomes conhecidos na ciência, né? Freud na psicanálise e Marx como conhecido na sociologia. Bom, mas vamos então conhecer um pouco do Marx na aula de hoje. Karl Marx nasceu em Trier no dia 5 de maio de 1818. Ele também realizou seus primeiros estudos nesta cidade, né? Em 1835, ele foi estudar Direito em Bonn, na Alemanha, né? Trier também fica na Alemanha, e depois se transferiu para Berlim, para estudar filosofia. As principais obras de Marx, nós vamos citar algumas aqui, nós temos obras que foram escritas por ele, também por seu companheiro de produção científica, o Friedrich Engels, né? Em 1841, nós tivemos diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Em 1843, a crítica da filosofia do direito de Hegel, são manuscritos. Em 1884, a questão judaica, introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, manuscritos econômico-filosóficos. 1845, tese sobre Feuerbach e a Sagrada Família. Em 1846, Marx escreveu A Ideologia Alemã, que é uma das obras também mais conhecidas desse autor. 1847, Miséria da Filosofia. 1848, o Manifesto do Partido Comunista. 1850, A Luta de Classes na França. 1852, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E nós tivemos também a grande obra, em 1867, O Capital, o livro 1, que é este livro aqui, tá? Que é uma obra-prima, então, do autor Karl Marx. O Marx é o cientista que melhor estudou o sistema capitalista. Então, se nós queremos conhecer o nosso sistema econômico ao qual nós estamos inseridos hoje, nós temos que ler Karl Marx, O Capital. Temos o volume 1, o volume 2, o volume 3, que eu vou mostrar para vocês também, né, nas próximas aulas. Então, hoje nós começamos a falar sobre os três grandes clássicos da sociologia:
Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Estamos retomando algumas questões para depois a gente nos aprofundar mais nas obras desses autores. Bom, então falando mais um pouco sobre a obra principal, a obra-prima de Marx, O Capital, né? Nós temos os 3 livros, o Capital 1, o Capital 2 e o Capital 3. São 3 manuscritos que Marx deixou e escreveu com o seu companheiro Friedrich Engels. Né? Então, o livro 1 foi escrito em 1867, então aí na segunda metade do século XIX, e lembrando que partes do livro 2, esse aqui, e também do livro 3, foram produzidos após a morte do Marx. Né? Aí foi juntado os manuscritos, o Engels, que era seu companheiro de produção científica, juntou esses manuscritos e produziu a obra número 2 e a 3. O Capital 1, digamos assim, é considerado a grande obra de Marx, né? Ele que começa falando sobre os fundamentos, a mercadoria, todos os mecanismos de como funciona o sistema capitalista. O livro 2, existe um pouco de preconceito com relação a ele, né? Pois ele também teve alguns enxertos do Engels, mas ele é tão importante porque ele vai tratar da questão da distribuição, da mediação, né? Ou seja, da circulação da mercadoria. Então, se no Capital 1, o Marx trata das questões dos modos de produção, no 2 vai tratar da distribuição. Então, nós começamos aqui as nossas aulas com esses 3 cientistas sociais e na próxima aula nós voltamos a falar mais sobre o Marx e depois o Durkheim e também o Weber. Para vocês um grande abraço e se cuidem.